Quando Jesus fica sozinho com eles, Jesus abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avança sozinho para o interior do jardim, e ele se prostra com o rosto no chão, o Rei da glória. E diz a Escritura lá em Hebreus, que ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, se não, seja feita a tua vontade. Quando ele se volta para os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo, e Jesus não acorda os três não, Jesus só acorda o Pedro, e diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus voltou para o segundo momento de oração, e repete as mesmas palavras, e chora e ora, e chora e ora, e chora e ora. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu e o consola. Ele vai para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo ainda, e Jesus volta para o terceiro período de oração. Agora a batalha é mais titânica, é mais renhida. Agora ele não apenas molha o chão com as suas lágrimas, ele molha o chão também com o seu sangue. E quando Jesus volta para os seus discípulos, eles ainda estão dormindo. Mas chama a atenção para você, chama a sua atenção para um fato muito importante. Quando Jesus levanta desse terceiro período de oração, ele não está mais angustiado. A angústia foi embora. Sabe o que significa isso? Aqui no Getsêmani se trava a grande batalha da humanidade. E a pergunta que eu faço a vocês nesta noite é esta: que cálice era esse que levou o Filho de Deus às lágrimas, a suar sangue, a ter angústia de morte? Será que esse cálice era a certeza de que ele seria abandonado pelos seus discípulos? Será que era a certeza que a multidão que foi abençoada por ele gritaria em frene: crucifica-o, crucifica-o? Será que era a certeza que o sinédrio judaico contrataria testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia e conspiração? Será que era certeza que caminharia pelas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era certeza que suportaria a mais vergonhosa, a mais pública e a mais dolorosa pena de morte, preso numa cruz? E a resposta é um sonoro não, 1000 vezes não. O que era aquela angústia? O que era aquele cálice? Aquele cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, sobre a nossa cabeça. Aquele cálice era a consciência de que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. Era a consciência de que, sendo ele bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Era a consciência que, sendo ele o amado do Pai, o Pai viraria o rosto contra ele e agradaria o Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta, não tem mais angústia. Agora ele vai lá acordar os discípulos e diz: acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. O Pedro pegou a espada atabalhoadamente, pegou a espada e cortou a orelha do Malco, e Jesus disse: ô Pedro, bota essa espada na bainha. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, Pedro, eu rogaria aos céus, e o Senhor me mandaria aqui 12 legiões de anjos, em outras palavras, 72 mil anjos. A multidão está chegando, e é Jesus quem se apresenta e pergunta assim: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E eles caíram por terra. A partir de agora Jesus vai para o sinédrio e é cuspido e esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daqui Jesus é levado ao pretório romano. Quem está desesperado é o governador Pôncio Pilatos. Jesus está firme, sólido, como uma rocha granítica. A partir daqui Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém, debaixo da cruz. As mulheres choram e ele pergunta: por que estáis chorando? Não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos.
A partir daqui, Jesus é levado para aquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num lugar dos mais preciosos discursos da história. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquela noite Jesus foi preso. Os discípulos se dispersaram. Pedro vai seguindo Jesus de longe. Daqui a pouco consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Tem uma fogueira lá, a noite está fria. Pedro vai se esquentar. Quando passa uma criada, olha para ele e diz assim: tu também és um dos seguidores de Jesus, o Galileu. Ele responde: eu não sei o que dizes. Ele sai aqui do pátio, vai lá para o alpendre, passa outra criada e olha para ele e diz assim: aquele ali também é discípulo dele. Pedro escutou e com juramento diz: eu não conheço este homem. Daqui a pouquinho chegam alguns homens, olham bem para Pedro e dizem: esse sotaque seu nortista é indisfarçável. Você é um galileu mesmo. Você é um discípulo dele mesmo. E agora ele jura, ele pragueja, ele blasfema, ele fala impropérios. Eu não sei quem é esse homem. Nesse momento o galo canta, e Jesus crava o olhar nele, e ele sai dali e desata a chorar, e chorar amargamente. Naquela noite ele saiu chutando as pedras no meio daqueles olivais. Naquela noite Jesus foi cuspido, esbordoado, lá no Sinédrio. Ele não estava lá, o Pedro. No dia de manhã, Jesus é levado ao governador romano, espancado, cruelmente, e Pedro não está lá. É preciso que um outro Simão ajude Jesus a levar a cruz, porque Pedro está completamente acovardado e escondido. 9h da manhã da sexta-feira, Jesus é crucificado. Só tem João lá e as mulheres da Galileia. Pedro está escondido. 3h da tarde, Jesus morre. É preciso que outro promova e patrocine e lidere o sepultamento de Jesus, que Pedro está acovardado, escondido. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro. Quando elas chegam, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo pergunta para elas assim: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Eu me encanto com isso, porque Pedro é um discípulo e o primeiro deles. Por que a menção específica do nome dele? É porque Jesus sabia de uma coisa: Pedro havia desistido de ser discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, é pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu Senhor, negou seu apostolado. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer a você, nesta noite, a você que está aí me acompanhando, talvez você caiu, talvez você deslizou moralmente, talvez você foi para o chão, talvez você negou o Senhor com as suas palavras, com a sua vida, com as suas atitudes, talvez você esteja totalmente quebrado, machucado e ferido, desencorajado e envergonhado, talvez você tenha até pensado em abandonar a Jesus, a deixar a igreja, mas Jesus não desiste de você, Jesus não abre mão da sua vida. Imagine você a caminhada de Jerusalém a Galileia, 153 quilômetros a pé. Cada passada uma martelada na consciência. Eu acho que o Pedro deve ter pensado assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá.
Não está lá. E o Pedro, que é um líder, e todo líder é um influenciador, ele diz assim: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos contigo. E eu vou pescar aqui não é porque está estressado, precisa fazer um higiene mental, não. Pescar aqui está dizendo: acabou para mim, fim de linha para mim, agora eu vou ter que voltar para o passado, voltar para as redes, não tem mais futuro, a minha jornada acabou aqui. Naquela noite, diz a Bíblia, eles não pegaram nem uma piaba. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. E eles estão voltando de madrugada, dia quase amanhecendo, sem sequer pegar um peixe. E Jesus está lá na praia, 200 côvados, 100 metros aproximadamente. E esse que caminha aqui na praia, se dirige a eles lá longe, 100 metros. Covardes! Foi isso mesmo? Não. Filhos, 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 para um bando de covardes, de desertores. É assim que ele trata você. Filhos, filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Ele disse: então, lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele quem adoramos nesta noite, ele dirige a história, ele sabe o que tem no céu, ele sabe o que tem na terra, ele sabe o que tem no mar, e ele empurra para o lado direito do barco um cardume de peixes selecionados, 153 grandes peixes. E quando Pedro começa a puxar a rede, tanto peixe, a rede não se rompe, porque é talvez emprestada, e Jesus não queria que estivesse em prejuízo. E quando eles estão puxando as redes, o João, mais perceptivo, diz: Pedro, é ele, Pedro, é Jesus, ele está aqui, Pedro, ele chegou, Pedro, é ele, Pedro. E Pedro larga o barco, larga as redes, larga os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, e agora ele me quebra todo, ele me arrebenta todo. Quando ele chega na praia, ele toma um susto, porque ele vê um braseiro com pão e peixe. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus montou aquela cena da queda do Pedro, para dizer: ô Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui, Pedro? Para curar a sua memória, para curar suas emoções, para curar a sua psique, para dizer para você que no mesmo cenário que você caiu, eu vou levantar você. No mesmo cenário que você me negou, você tem chance de me confessar. No mesmo lugar que você foi um fracasso, eu vou restaurar você para ser uma bênção nas minhas mãos. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus os alimentou, Jesus se aproxima do Pedro, de forma doce e pedagógica, e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que eu deveria amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que o Pedro estava dizendo? Sou mais batuda que os outros, eu sou melhor do que os outros, sou mais crente que os outros, eu te amo mais do que os outros. Sabe o que Jesus está perguntando para Pedro? Ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a teu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor? Você ainda acha mesmo que você é mais crente que os outros? Você ainda mantém a sua palavra acerca de você mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas?
Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou. Mas o que significa isso? Sabe por que eu estou te perguntando 3 vezes, Pedro? Porque para cada queda sua, Pedro, a minha graça é suficiente para levantar você, para levantar você, para levantar você, para levantar você. Sabe, Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. É claro que nesse texto tem uma riqueza que muito mais além do que o português consegue refletir. Porque há 2 palavras para amor no texto, que são traduzidas para nós numa única palavra: amor, amor, amor. Por exemplo, existe o amor filéu, que é o amor de amizade, eu gosto de você. Existe o amor ágape, que eu amo você a ponto de dar minha vida por você. Quando Jesus pergunta pela primeira vez para Pedro, a pergunta é esta: Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu estás pronto a dar tua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi mais ou menos o seguinte: Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu assim: filose, eu gosto de ti com amor filéu e nada mais. Jesus faz a segunda pergunta do mesmo jeito: Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim? O Pedro não respondeu de novo essa pergunta, ele respondeu assim: Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto, eu não consigo, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade da minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu: filose, eu só gosto do Senhor. Por que ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta, mudou o verbo. Jesus perguntou para ele a terceira vez: Petros, fileis-me, pelo menos tu me amas com amor filéu? Ele respondeu do mesmo jeito: filose, eu só gosto do Senhor. Qual a lição que você aprende aqui? Quando Pedro, confiando em si mesmo, prometeu dar a vida por Jesus, ele negou Jesus. Mas quando Pedro reconheceu que não tinha força nele mesmo, aí o Senhor o capacitou para dar a sua vida por ele. O Senhor está aqui nesta noite perguntando para você: você me ama? Você me ama? Eu fico imaginando, Eduardo e Cera, o Pedro nos nossos concílios eclesiásticos hoje, para ser restaurado para o ministério. Talvez nós disséssemos assim: ô Pedro, nós vamos ter que marcar algumas sessões de acompanhamento psicológico, aconselhamento pastoral, você está com a cabeça meio confusa. Ô Pedro, eu acho que você precisa ler alguns livros, você precisa passar por alguns testes, você precisa passar por algumas observações, quem sabe uns 6 meses, 1 ano de observação, quem sabe depois a gente faz um exame em você, devolve você ao ministério. Mas a única exigência que Jesus requereu de Pedro para ser restaurado foi essa: tu me amas? Tu me amas? Se você ama Jesus hoje, você pode se levantar. Se você ama Jesus hoje, você pode ser restaurado. Se você ama Jesus, você pode recomeçar uma caminhada linda com Ele. Hoje o Senhor não quer apenas restaurar a sua vida, Ele quer restaurar também o seu ministério. Ele quer colocar gente que talvez foi gente linha de frente, que está aqui hoje, e que hoje desistiu de ser um líder, desistiu de estar na vanguarda. Hoje Jesus quer colocar de novo o cajado de pastor na sua mão, e devolver a você o seu ministério. Foi depois disso, preste bem atenção, que Pedro agora é um novo homem. Pedro agora ora, Pedro agora prega, Pedro agora ora pelas pessoas que são curadas, Pedro proclama o evangelho, os corações se derretem. A partir de agora Pedro não tem medo de açoite e prisão. Pedro agora é um gigante de Deus. E é nesse contexto, eu vou terminar agora com o que Jesus disse para ele, versículo 18: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Sabe o que Jesus está dizendo? O seguinte:
para ele, falou: Pedro, você lembra quando você era jovem? Você lembra que você prometeu dar a sua vida por mim, morrer por mim? Jesus está dizendo: pois é, Pedro, isso vai acontecer. Não é agora não, é quando você ficar velho. Olha o versículo 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Meus irmãos, se não for a graça de Deus, eu acho que o Pedro tinha que ir para uma clínica psiquiátrica. Imagina o Pedro: eu vou me aposentar, vou voltar lá para a Galileia, de vez em quando eu vou lá no mar da Galileia, no meu barquinho, fazer uma pescaria, vou passear pelas regiões mais bucólicas da Galileia, vou curtir minha vida. Não, mas imagina esse homem chegando em casa, dando um abraço na esposa, porque ele era casado, passava na cabeça dele aquele filme: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Preparava uma refeição e ele ia comer, e a voz vinha no coração dele: quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Voltava de um culto abençoado, depois de pregar a palavra, ia deitar, quando ele ia botar a cabeça no travesseiro, vinha aquela voz para ele: quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Foi depois que Jesus explicou isso para ele, que Jesus disse assim, no versículo 19: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, para a riqueza, para os aplausos do mundo, segue-me para a cruz. Vá comigo, por favor, para encerrar, lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Porque a pergunta é: será que esse homem ficou traumatizado? Será que esse homem foi internado numa clínica de tratamento por causa dos seus traumas? E a resposta é um sonoro não. Ele vai contar para nós o que aconteceu. Olha o versículo 14 comigo, 2 de Pedro 1,14. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, prestes a morrer. Na mesma palavra de Paulo: já estou sendo oferecido por libação. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. A morte dele foi revelada por profecia da boca do próprio Jesus, na velhice e crucificado. Versículo 15: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas o meu ministério não vai acabar. Os homens vão silenciar minha voz, mas o eco da voz do Evangelho vai continuar ressoando. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Ninguém pode calar a voz do Evangelho. Bendito seja Deus. Cessa o registro bíblico, seguimos com a história. Foi na época de Nero, por volta do ano 67, que Pedro é apanhado, Pedro é condenado. E dizem os historiadores que quando foram para executar o Pedro e crucificá-lo, ele disse para os seus algozes, para os seus carrascos: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de ser crucificado e morrer como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou o seu Senhor. Pedro está aqui, não entre nós, mas debaixo da nossa pele. O sangue dele corre em nossas veias, o coração dele bate em nosso peito. E hoje Jesus está aqui para levantar os Pedros, para restaurar os Pedros, para devolver o ministério dos Pedros que caíram, e que nesta noite podem ser restaurados. Restaurar também você que está nos assistindo. Feche os seus olhos por um momento.